Dando continuidade à história, As Verdades o Tempo Não Apaga. Escrito por Américo Simões. Breno tentou distrair a tia, puxando conversa, mas Luísa parecia estar bem longe dali, alheia a tudo. Por fim, ela se levantou e desabafou. Preciso tomar um pouco de ar. A seguir, Luísa saiu do aposento e foi até a varanda. O ar que cercava a casa estava pesado, tomado de energia negativa. Ela então procurou se acalmar, vagando os olhos na escuridão da noite. Minutos depois, Breno foi até a tia, trazendo consigo uma xícara de chá para ela tomar, e ficou temporariamente parado ao lado seu em silêncio, olhando também para a escuridão. Após alguns minutos, ele falou: Tiago não está bem. O incidente deve tê-lo transtornado muito. A voz de Luísa o interpelou. Como pode? Breno lançou um olhar curioso para ela. O que foi, tia? Como pode vós dois serdes irmãos, filhos do mesmo ventre, se sois tão diferente um do outro? Eu não compreendo, por mais que eu tente. Luísa calou-se ao lembrar-se de que ela nascera do mesmo ventre que a irmã, e eram também altamente diferentes, a água e o vinho. Eu amo meu irmão, tia, tanto quanto amei a minha mãe e amo meu pai. Só que Tiago, coitado, é só um pouco nervoso, perturba-se fácil com as coisas. Eu tenho medo dele, desabafou Luísa inebriada. Não deves temê-lo. É que às vezes ele perde o controle quando se irrita, só isso. Mas também não é para menos que ele esteja irado. Depois do que passou, segundo o capataz, por pouco Adamastor não o mata com facão. Ele procurou por aquilo. Como assim, tia? Perdeste o juízo? Ele colheu o que plantou. Eu não compreendo. Um dia hás de me compreender, meu sobrinho. Teu coração não tem maldade, porque não cabe maldade. Tu és um espírito bom, sinto-me orgulhosa em ser sua tia. Breno sorriu. Seus dentes brilharam brancos e fortes à luz do luar. Adamastor morreu preso ao tronco, sofrendo em silêncio até a última chicotada. Os açoites abriram chagas tão profundas que as suas veias, as mais importantes, foram dilaceradas, provocando uma grave hemorragia que o levou à morte. Foi um dia triste na fazenda para todos, tal e qual o dia em que Ida morreu, porém de morte natural, cerca de 2 anos antes daquela data. Somente uma pessoa não se entristecera com o fim do escravo. Esse alguém era Tiago, cuja mente vagava longe, tomada por imagem de Maria Eduarda, linda, e dos momentos maravilhosos que passava ao lado dela. Era inspirador demais. Algumas semanas depois dos últimos acontecimentos, Maria Eduarda e Tiago estavam novamente a passeio pelos lindos campos ao redor da Vila da Mata. Na barriga da jovem ficou a cicatriz da facada que levou do negro naquela tarde fatídica. Ela, porém, nunca mais tocou no assunto, pois era da opinião de que não se deve ficar remoendo acontecimentos tristes. Do negro não guardou ressentimento algum. Tudo o que fez foi orar por ele. Logicamente, ela nunca ficou a par do que Tiago reservara para o escravo após ele tê-los atentado. Por algum tempo,
a belíssima jovem, olhou preguiçosamente para as plantações ao longe, verdadeiros tapetes feitos pela mão da natureza. Então, sonhadora, disse: "O ar aqui em cima é tão maravilhoso." Ela inspirou o ar delicadamente e, com a mesma delicadeza na voz, acrescentou: "Ouve." Tiago percorreu o olhar ao redor quietamente por alguns segundos. "Eu não ouço nada." "Exato, só o silêncio," disse ela. O jovem rapaz impertigou-se com a observação. No nosso cotidiano, muitas vezes, esquecemos de observar certas coisas profundas sobre a vida, tal como observar as diferentes cores que o sol cria, do matiz púrpura ao amarelo canário. Notar, deixar-se observar que no silêncio absoluto podemos perceber que até o silêncio pode ser ouvido. É verdade, ressaltou Tiago com um ar divertido. O silêncio da natureza nos é reconfortante. A natureza, em meio ao silêncio, nos permite que entremos em contato com os segundos, os minutos do prazer de ser um ser vivo. Aqui, longe do burburinho das pessoas, eu posso ter os meus próprios pensamentos. Aqui eu posso entrar em contato com o meu interior e deixar que os meus próprios pensamentos emerjam em paz, e eu posso ouvi-los com clareza. Ela tomou o ar e continuou: "Para muitas pessoas, isso aqui passa despercebido. Jamais é observado e sentido. Para a maioria das pessoas, a vida se resume em cuidar dos filhos, fazer mexericos ou saber dos últimos que circulam pelos vilarejos e cidades. Brigar, lidar com a raiva que vive em alternância com o amor pela pessoa amada. Para mim, a felicidade vai mais além. A vida vai mais além. E nesse além podemos aprender a lidar com tudo de modo mais gentil." "A vida para mim és tu, Maria Eduarda," confessou Tiago. Ela emitiu um sorriso carinhoso. O belo rapaz retribuiu com outro. Naquele momento, Tiago pôde compreender o real significado de Maria Eduarda em sua vida. Ela era o seu sol e a sua lua, o seu mundo inteiro. "Lembra do que me disse logo que me conheceste? Que tinhas a sensação de já me conheceres há muito tempo?" perguntou ela, a seguir, com a sua voz aveludada. Tiago concordou com a cabeça. "Pois bem, eu tive a mesma sensação. E por que não me disseste?" Ela deu de ombros. "Às vezes levamos tempo para dizer o que pensamos." "Eu que o diga." "Por que dizes isso?" "Por nada, por nada." "Comentei com a minha tia a respeito e bem." Tiago permaneceu aguardando pacientemente ela falar. "Diante dessa sensação, digo, há de parecer que eu te conheço há um bom tempo, pus-me a refletir. Se nunca nos vimos, como podemos ter essa mesma sensação? Sei lá, são mistérios da vida. Quando nos esbarramos neles, não há como." A voz dela se interpôs sobre a dele com delicadeza. "Sabes o que eu penso, Tiago? Que temos essa sensação porque de fato já nos conhecíamos." O jovem rapaz franziu a testa. "Mas quando e onde? Quando crianças? Tu me disseste que te mudaste há poucos anos para cá." "Não nos conhecemos nessa vida, e sim numa vida anterior." O comentário mexeu com Tiago. Maria Eduarda acrescentou: "De onde poderíamos nos conhecer, se não numa vida anterior a essa?" "Mas, Maria Eduarda, isso não existe." Ela inspirou o ar delicadamente antes de prosseguir.
Pouco antes de deixarmos a corte, a minha tia tomou conhecimento de um professor francês que desenvolveu uma teoria bastante curiosa a respeito da vida. Não sei muito a respeito, tampouco a minha tia, mas o pouco que eu soube fez um tremendo sentido para mim. Ele disse que nós somos aqueles que morreram no passado. Somos um espírito, como aprendemos na nossa religião. Mas esse espírito, após a morte e um tempo no céu, ao lado de Deus, volta para esse planeta para viver uma nova vida. Ele nasce dentro de um novo corpo. E é por tudo isso que muitas pessoas têm a sensação de conhecer as outras há muito tempo, porém sem nunca terem estado juntas uma vez sequer nessa vida. Tiago suspirou. É? Confuso? Arriscou ela. Incabível, eu diria. Eu gostaria de saber mais a respeito. O que sei é tão pouco. Não me interesso em saber sobre mais nada na vida a não ser sobre ti. Ela sorriu. Eu me apaixonei por ti no exato instante em que eu te vi pela primeira vez, disse ele, colocando a mão sobre a dela e sentindo o calor da sua pele. Carinhosamente ele acrescentou: perto de ti, eu me sinto maior. Tudo faz mais sentido. Tomando um tom mais sério, o jovem acrescentou: eu nunca vou mentir para ti, Maria Eduarda, e nunca te serei infiel. Serei o melhor marido do mundo. Eu te amarei com toda a minha alma. Eu te amo, Maria Eduarda, eu te amo profundamente. Tiago envolveu com as suas mãos de afeto o rosto suave dela. Alisou carinhosamente antes de beijá-la. Depois ofertou-lhe um ombro para ela repousar sua cabeça. A jovem deixou seus olhos se fecharem e a sua mente se perder em meio à tênue sensação de paz que sentia toda vez que ficava ao lado do homem amado. Ele fez o mesmo, regozijando do prazer de estar ao lado da mulher de sua vida. Era a primeira vez que os dois, nessa vida atual, sentiam verdadeiramente o que era o amor, o que era a paz, o que era o divino em carne e osso. Duas vizinhas que conversavam na calçada interromperam sua conversa. Ao verem a charrete que trazia Maria Eduarda parar em frente à casa dela para deixá-la. Bonita moça, comentou uma delas. Um encanto. Moça de sorte. O rapaz é filho de fazendeiro produtor de café. É um rapagão. Bonito, extremamente bonito. Tanto quanto ela. Seus filhos serão lindos. Sim, com tanta beleza assim, os filhos só podem nascer belos. Ele é bem mais bonito do que o irmão. Eu o conheço? Lógico que sim. O nome dele é Breno. Um encanto de rapaz, modos finos e polidos, mas é fisicamente diferente do irmão. É um tipo feio bonito. O assunto das duas se desvirtuou ao perceberem a aproximação de Maristela, a rapariga que vendia o corpo para viver, e por quem o dono da única taberna do vilarejo morria de paixão e ciúmes. Ao avistar Maria Eduarda sendo trazida por Tiago, os batimentos cardíacos de Maristela acelerou. Por pouco não deixou a trouxa de roupa que trazia sobre a cabeça cair no chão de paralelepípedos. A respiração dela tornou-se ofegante. Seus olhos e a sua face começaram a queimar feito brasa. Foi o zum, zum, zum das duas senhoras que a despertou do transe. Ao vê-las olhando para ela de maneira julgadora, seu sangue fervilhou ainda mais. O que estás olhando? Nunca viste, não? Ralhou Maristela irritada.
As duas senhoras empinaram o rosto para trás, lançando um olhar desafiador. Com repugnância xingaram-na. Despeitada! Promíscua! Rameira! Cortesã! Maristela jogou a cabeça para trás, soltando uma gargalhada. Em meio a risos, disse num tom provocador. Despeitada, sim, promíscua também, mas é por tudo isso que os teus maridos me procuram. Antes ser o que eu sou e satisfazer um homem na cama, a ser igual a vós missês, casadas, ruins de cama, infelizes e mal amadas. As duas senhoras fecharam o senho e deram-lhe as costas. Maristela tirou a trouxa de roupa da cabeça e pousou-a no chão. Pegou um punhado de terra e correu atrás das duas senhoras, arremessando-o sobre suas cabeças. As duas gritaram horrorizada e correram trôpegas pelo chão de paralelepípedos. Maristela não tinha medo das autoridades do local. Sabia como pô-las a seu favor. Bastava alguns minutos com eles deitados em sua cama. A prostituta gargalhou mais uma vez e retomou seu caminho, carregando a trouxa de roupa. Entretanto, ao passar em frente à casa de Maria Eduarda, o senho de Maristela mudou. Fechou-se como quando o tempo se fecha para arremessar um enorme temporal. Foi somente cerca de um mês depois de Tiago ter recebido o consentimento da tia de Maria Eduarda para fazer-lhe a corte que a jovem teve a oportunidade de conhecer Breno pessoalmente, seu futuro cunhado. Já o conhecia de vista, mas nunca havia sido apresentada a ele, tampouco trocado meias palavras. O encontro não foi algo premeditado, foi ocasional. Ela e Tiago estavam conversando em frente à casa dela, na vila, quando ela ouviu. Maria Eduarda notou de imediato que Tiago mudou, assim que avistou o irmão, tomando um aspecto pesado, quase grotesco. O que houve? Nada, respondeu ele, tentando disfarçar seu nervosismo à flor da pele. Aconteceu alguma coisa? Não foi nada, já te disse. A voz de Tiago soou pela primeira vez ao lado dela, levemente agressiva. Ele logo percebeu e pediu-lhe desculpa. Maria Eduarda mordeu os lábios pensativa. Pouco depois, Breno chegou até eles, diante da namorada do irmão, tirou o chapéu para cumprimentá-la e beijou-lhe a mão. Como estás? Como sempre, seu tom era gentil, refinadamente polido. Muito bem, grata, respondeu ela cortesmente. Percebendo que Tiago não faria as devidas apresentações, Breno adiantou-se. Sou o irmão de Tiago. Sei bem quem és. Ambos sorriram, exceto Tiago, que travava os dentes, chegando a rangê-los, o que não era novidade. Ele sofria de bruxismo. Assim que Breno seguiu seu caminho, Maria Eduarda voltou-se para o namorado e perguntou: O que ele te fez de tão grave? A pergunta tomou Tiago desprevenido e ele não soube o que responder. Por que guardas tanto ódio no coração, Tiago? Insistiu ela. Incerto quanto ao que responder, Tiago apenas disse: Não quero falar a esse respeito agora. Um dia, talvez. No exato momento em que ele pronunciava as palavras, ouvia a mentira ecoando dentro dele. Ele não poderia falar com Maria Eduarda a respeito daquilo, jamais. A verdade era insuportável. A verdade que nem ele mesmo sabia explicar. Só sabia que odiava Breno, o qual o odioso destino, como Tiago assim o chamava, fizera ser seu irmão. A voz de Maria Eduarda despertou o namorado da rigidez, fazendo-o olhar curioso para ela. Toda vez que te sentires triste, irritado, nervoso, lembra do que é engraçado e ri à vontade. Isso te fará um tremendo bem.
Tiago exibiu seus belos dentes num sorriso espontâneo. Hei de me lembrar, respondeu ele, perdendo a carranca, dissipando a irritação. A certa distância, Breno voltou o olhar para o irmão em companhia da namorada. Por instantes observou os dois com atenção, principalmente ela. Era de fato encantadora. Um sorriso iluminou sua face, um sorriso de verdadeira felicidade. Por saber que o irmão estava comprometido a uma mulher verdadeiramente bonita por fora e por dentro. Montou seu cavalo e partiu. 2 semanas depois, Maria Eduarda estava ligeiramente eufórica para contar a Tiago algo que a deixara muito feliz. E então, ela te contou? Tiago arqueou as sobrancelhas. Contou? O quê? Quem? Sua tia, Luísa. Eu a conheci ontem no empório do seu Moraes. Os olhos de Tiago se dilataram ressabiados. Vós conversastes? A pergunta saiu trêmula. Sim, a princípio não sabíamos quem éramos. Quando descobrimos, foi divertido. Ela é um encanto de mulher. Assim que Tiago se viu a sós com a tia, ele ralhou. Não quero que te aproximes dela. De quem? Perguntou Luísa, surpresa. Não te faças de sonsa. Sabes muito bem de quem estou falando. Afasta-te dela. Ah, tu se referes a Maria Eduarda. Ela é um encanto de moça, praticamente uma menina. Afasta-te dela, tornou ele a repetir numa voz ainda mais exaltada. Tu e ela são tão diferentes, a água e o vinho. Deus e o... Foi a chegada de Breno ao local que fez com que a tensa querela entre a tia e sobrinho recebesse um ponto final. Tiago saiu pisando duro, rumo ao estábulo, montou o seu cavalo e saiu da fazenda feito andarilho sem rumo certo. Estava mais uma vez deixando-se ser entorpecido pelo ódio. Crente mais uma vez que ela, a tia, tinha o dom de atordoá-lo, provocar a sua ira. O rapaz embrenhou-se pelo capinzal e contornou uma cadeira de eucalipto entre pequenos arbustos de flores de São João. Estava surdo para o canto dos pássaros, o murmúrio do balanço das plantas e dos grãos provocado pelo vento. Ao avistar o lago, ele se convidou a sentar-se à beira d'água. Aquilo com certeza acalmaria os seus nervos, mas não os acalmou. Nem a lembrança de Maria Eduarda estava conseguindo tranquilizá-lo naquele dia. Tudo o que sentia era ódio corroendo o seu interior, o ódio instigado pela tia e pelo irmão. Ao voltar para casa naquele dia, o rapaz de corpo e rosto belos e exuberante entrou no quarto do pai e deixou-se cair na poltrona que ficava junto à cama. Queria se recompor, gostava de ficar ali, não por ser o quarto do pai, mas da mãe. De algum modo ele podia sentir a presença dela ainda por ali e aquilo o acalmava. Mesmo após estar ali fechado há uns bons minutos, ele ainda se percebia suando frio de tensão e ódio. Sua cabeça ainda pesava, contaminada por vozes diversas falando ao mesmo tempo com ele. Aquilo só servia para ajudar a esgotar mais ainda suas energias. Não podia sequer pensar na tia e no irmão, que aquilo fazia triplicar a sua fúria, criar brotoejas na pele de tanto ódio. Como ele os odiava. Considerava-os 2 molengas, 2 nada, como podia ter o mesmo sangue deles em suas veias. Tiago bateu com as mãos nos braços da poltrona. Num gesto nervoso, dirigiu-se até o espelho pendurado sobre a cômoda e observou seu reflexo. Nesse instante, a imagem de Maria Eduarda despontou no céu da mente dele.
com seus olhos castanhos escuros, vivos e magníficos. Ele a amava profundamente, mesmo não sabendo o que era o amor num todo, no seu mais extenso significado. Sim, ele a amava como ninguém, e seu interior lhe dizia que ela seria a única mulher que amaria de verdade em toda a sua vida. Meticuloso e detalhista como era, Tiago notou que o espelho estava ligeiramente fora de ângulo na parede e o endireitou. Ao fazer isso, a moldura se soltou do prego e caiu sobre a cômoda. O peso da moldura feriu a madeira do móvel, deixando uma cicatriz ali para sempre. Ele tirou o espelho do local para poder pô-lo no chão e ser consertado. Foi então que notou algo atrás dele, uma espécie de compartimento onde podia se guardar algo. Ele o abriu e 2 cartas caíram. Aquilo atiçou a sua curiosidade. Antes de ler o conteúdo delas, porém, foi até a porta e a trancou com a chave. Só depois começou a ler a primeira correspondência que se encontrava com o envelope aberto. Ergueu a folha de papel que o tempo se encarregara de desbotar. Em direção à claridade e começou a ler. Reconheceu de imediato a caligrafia de sua mãe. Uma carta de minha mãe, murmurou ele antes de aprofundar-se na leitura. A expressão de Tiago foi mudando e agravando-se a cada linha lida. Ao meio da leitura, pousou a carta no colo. Apesar do choque que a revelação surpreendente lhe causara, ele sentiu um certo alívio, entrelaçado a uma esquisita sensação de triunfo e alegria, emanar-se pelos 4 cantos do seu ser. Então é por isso, murmurou ele com descaso. Por isso que aquele desgraçado do Breno não tem nada a ver comigo. Por isso que eu o odeio tanto. Não tem o meu sangue nas veias, é um qualquer, um João ninguém. E o meu pai sabe disso e aceitou aquele pulha, falastrão. Mesmo assim, como pôde? Tiago deixou soltar uma respiração pesada e voltou a ler o restante da carta. Ao término, pôs-se de pé e ficou andando de um lado para o outro, aturdido em pensamentos. Europa! Aquela desgraçada nunca esteve na Europa, e se no hospício é louca. Meu pai, meu desmiolado pai, é tão louco quanto ela. Aceitou-a normalmente e a trouxe para viver aqui na nossa casa, um doente mental. Eram muitas revelações para um dia só, mas nenhuma assustou mais Tiago do que descobrir que o pai soubera de tudo e remediara toda a situação, por ter um coração que o jovem considerava fracote. Aquilo fez sua ira com relação ao pai aumentar ainda mais. Como pôde aquele estapafermo continuar amando aquele ordinário, mesmo sabendo que ele é filho de outro? Como? Perguntava-se Tiago ao Léo. Num acesso de raiva, lançou um soco contra o encosto da poltrona e caiu num profundo choro. É a mim que ele deveria amar mais do que tudo, e não aquele sem eira nem beira, miserável, janota. A mim que ele deveria dar toda a atenção. A mim, que sou o filho legítimo, o que tem o seu sangue nas veias e não aquele que foi pego para criar. Que ódio, que ódio! Não sei qual deles é mais ordinário. Tiago despertou de seus pensamentos ao ver a outra carta, que leu em seguida com uma curiosidade voraz. A carta que deveria ser entregue ao irmão e que, no mínimo, o pai achara por certo não a entregar. Mas nada, nem ninguém, tiraria dele o gosto de revelar a Breno que fora pego para criar, que o pai que tanto amava não era o seu de verdade. Aquilo seria a maior vitória em toda a sua vida. Humilhá-lo.
vingar-se dele por tudo que ele lhe havia tirado durante todos aqueles anos, a atenção do pai e os seus carinhos, que era para ser todos seus. Uma coisa era certa, valeria a pena esperar pela vingança, pois Breno não só sairia humilhado daquilo tudo, mas exatamente como entrou, com uma mão na frente e a outra atrás, tal como chegar ali, pois aquilo tudo que pertencia ao pai era apenas do filho legítimo, por herança e direito. Breno não herdaria nada, nem um centavo, e se dependesse da vontade de Tiago, não herdaria sequer mais um carinho e um sorriso do pai de criação. Assim que Romeu voltou de viagem e soube sobre os últimos acontecimentos que envolveram Adamastor, quis ter uma conversa a sós com Tiago. Iria repreendê-lo pelo que fizera ao escravo. Nem bem começou a falar, foi interrompido pelo filho. Como pudeste, meu pai? A pergunta assustou Romeu. Como pude o quê? O que estás falando? Como pudeste trazer uma louca para morar dentro da nossa casa? Como? Ao término da pergunta, a voz de Tiago já estava totalmente alterada de raiva. O que estás dizendo? A voz de Romeu começou a se tornar trêmula. Não te faças de tolo. Eu sei de tudo, completamente tudo a respeito daquela que diz ser minha tia. Nunca esteve na Europa e se internada em uma clínica para doentes mentais loucos. Romeu se viu perdido sem saber o que dizer. Quando o silêncio foi quebrado pela voz grossa de Tiago, Romeu suava com profusão. Suarento e sem fôlego, ele tentou pronunciar algumas palavras, mas não conseguiu. Perdeste o juízo, meu pai. Os olhos sem expressão do homem se fixaram no seu filho, que para Romeu deveria ser a última pessoa a saber do que acontecera no passado. Quase num murmúrio, o pai perguntou: Como soubeste? Não importa. Só não consigo compreender onde estavas com a cabeça quando uma raiva incipiente se insinuava na voz de Tiago. Ela não é louca, bramiu Romeu tenso. O filho jogou sua cabeça para trás com súbita impaciência, exibindo seu proeminente pomo de Adão. É louca, sim, com comprovação médica. Não creio. Os médicos que a examinaram não eram, digamos, capacitados assim. Romeu preferiu não contar o que realmente pensava a respeito da internação de Luísa. Acreditava ele que a sua esposa pagara um dos profissionais do local para alegar que a sua irmã sofria de demência e poder assim interná-la. Por que tu a defendes? Rosnou Tiago inconformado. Porque a tua tia não é louca, enfureceu-se Romeu também. O senhor, meu pai, só pode estar ficando fraco das ideias. Fez-se um silêncio desconfortável, até que um deles voltasse a falar, e foi Romeu quem o fez, retomando seu tom ponderado. Tua tia tem um dom, apenas isso. Um dom para quê? Espantou-se Tiago, estreitando a vista desconfiado. Romeu baixou os olhos e com a voz respeitosa disse: Um dom para ver e se comunicar com os mortos. Tiago não conseguiu conter-se e gargalhou, jogando novamente a cabeça para trás. Uma risada aguda e afiada, sarcástica. Com um escárnio falou: Um dom? Um dom para a loucura, isso sim? Onde já se viu, meu pai? Onde? Alguém ver e falar com os mortos? Só loucos, insanos. Não me decepciones. Abre os olhos para aquela doida insana. Sem dar-lhe trela, Romeu acrescentou: Se teu irmão soubesse da verdade. Os olhos de Tiago se fixaram nos do pai, fuzilando-os. Irmão? Os olhos negros do pai se arregalaram abobados. Sim, o teu irmão. Hirto de cólera, Tiago aproximou-se do pai, ficando a exatamente um palmo do rosto de Romeu, para dizer o que tinha para dizer, e com muito prazer na voz, um prazer letal.
Eu sempre tive nojo dele e agora sei o porquê. Romeu virou um tapa na cara do filho. Um tapa tão forte que fez com que o rapaz perdesse o equilíbrio e caísse aos pés do pai de joelhos. Cala a boca, Tiago. Cala essa boca. Tiago levou imediatamente a mão ao rosto e segurou firme a vontade de chorar. O pai tornou a repetir, impondo na voz toda a força que ainda lhe restava. Cala já essa boca, demônio. Quando o filho voltou os olhos para o pai, lágrimas profundas escorriam dos seus olhos avermelhados de indignação, nervosismo e tristeza, mas principalmente de ódio e revolta. Um ódio profundo, cortante, tal como um ácido corrosivo. Seu coração batia em disparada. Ele foi pego para criar. Pronunciou Tiago, pausadamente, com a voz poluída de escárnio e repugnância. Romeu bateu o pé com tanta força que todo o chão de madeira estremeceu. Já te disse, cala essa boca, Tiago, cala essa boca. Romeu começou a chorar, gemendo e murmurando. Isso é um assinte. Horas, meu pai, ele foi pego para criar aquele desgraçado, ressaltava o filho numa voz cada vez mais tomada de prazer. E não adianta dizeres que não, porque isso é um fato consumado, irrefutável e definitivo. Ele deixou escapar um riso desnorteado, cínico, com um prazer ilícito. E eu vou contar para aquele desgraçado. Eu vou contar para aquele desgraçado quem é ele. Tiago soltou um riso curto, realizado, de alívio. Romeu continuava a lutar com os pensamentos estranhos, ao mesmo tempo em que observava o filho de esguela. Por fim ele disse: Tu és o meu filho, mas se disseres uma única palavra, Breno, não sei o que eu sou capaz de fazer. Sou seu único filho. A frase saiu num berro revoltado. O rosto de Tiago baixou quase até se encostar no peito. Os músculos das mandíbulas contraídas sobressaíam por baixo das têmporas. Afogueado, Romeu expressou seu mais profundo sentimento. Eu amo Breno como se fosse meu filho de sangue. O senhor, meu pai, deveria ser internado junto com aquela que se diz minha tia. Meça suas palavras, Tiago. Meça suas palavras, eu estou avisando-te. Fez-se um minuto de silêncio, até que um dos dois voltasse a falar. Nesse interim, Tiago levantou-se do chão e ajeitou a sua roupa com as mãos. O pai manteve-se sério, encarando-o com os olhos frisados. As mãos do pai estavam cerradas, enquanto o sangue se esvaía das articulações embranquiçadas. Num repente, foi para cima do filho, pegou-o pelo colarinho e arrastou-o até o rapaz ficar nariz com ele. Com toda a autoridade que podia emitir na voz, Romeu disse: Controla o demônio que tem dentro de ti. Controla-te. Se tu disseres alguma coisa para o teu irmão, eu repito, Tiago, eu repito, tu vais se arrepender amargamente. Estás me ouvindo? Vais arrepender-te amargamente. Por não obter nenhuma resposta, Romeu insistiu na pergunta, elevando a voz quase num berro. Estás ouvindo-me? Tiago manteve-se mudo, inerte nas mãos do pai. Apenas manteve sobre ele um olhar desafiador, voraz, determinado e audaz. Romeu, por fim, desistiu de insistir na pergunta, soltou o filho e deu-lhe as costas. Tiago ajeitou o colarinho, pigarreou e saiu da sala a passos largos e pesados. Suava frio e já não derrubava mais nenhuma lágrima.
Ardia de febre, a febre que só a ira pode causar e a bondade pode curar. Mas o bem não podia alcançá-lo, não estando ele cercado por espíritos que compartilhavam dos mesmos sentimentos dele, ódio, inveja e revolta. Romeu deixou o corpo cair na poltrona e mergulhou num choro convulsivo. Sentia-se drenado, estripado, deformado e esquartejado. Ao passar pela sala Januária, a escrava que assumira os afazeres da casa após a morte de Ida, assustou-se ao ver o senhorzinho ali, jogado aos prantos. Não era preciso indagar o que fizera ficar naquele estado. O bate-boca entre os dois atravessara as paredes. Nada podia ser ouvido com nitidez, mas, pelo tom das vozes elevada, presumia-se que pai e filha estavam discutindo mais uma vez. O senhorzinho estava mais uma vez sendo instigado a vibrar o mal pelo filho mais novo. Algo comum entre os dois. Tiago atravessou a grande porta da entrada do casarão, andando apressado, desceu a pequena escadaria que ficava em frente à casa e partiu rumo ao celeiro onde eram guardados os cavalos. Estava tão perdido em pensamentos que nem o som do canto dos negros que ecoava na senzala o incomodou, como de costume naquele momento. Na verdade, como sempre acontecia, quando ficava fulo de raiva, tornava-se surdo para o mundo exterior. Só podia ouvir o mundo interior tomado de vozes impregnadas de ódio a respeito dos últimos acontecimentos que envolveram sua vida. Valêncio, o capataz, não muito longe dali, caminhava acompanhado de Ruth, uma das escravas que aceitava se deitar com ele em troca de algum agrado. Ao avistar o senhor moço, Ruth chamou a atenção do amante. Valêncio frisou os olhos para enxergar o patrão mais claramente em meio àquela escuridão. Uma interrogação esgrovinhou seu senho. Tiago saiu a cavalo na escuridão da noite, sem destino certo, atarantado. A única noção que tinha naquele instante dentro de si era a vontade de rever Maria Eduarda e se confortar com a sua presença, contar-lhe todo o desaforo que viveu nas mãos de seu pai. Atiçou o cavalo a correr o quanto mais pudesse. O animal em pouco tempo seguiu desembestado pela estrada que levava à Vila da Mata. Quando se viu nas proximidades da casa de Maria Eduarda, Tiago mudou de ideia quanto à vila. Por estar todo suado, amassado e furioso, poderia assustá-la com seu estado deplorável e as suas palavras encolerizadas. Era melhor e mais ponderado que ela não o encontrasse naquelas condições. Tiago puxou a rédea do cavalo, mudando-o de direção. Uma súbita vontade de tomar uma bebida, qualquer uma, desde que fosse bem forte. Assumiu o controle dos seus passos, dirigiu-se então à taberna do pequeno vilarejo. "Dá-me uma cachaça", ordenou Tiago secamente para João, o dono da taberna, que logo percebeu que o rapaz não estava para a conversa. Em segundos, o homem colocou a bebida nas mãos de Tiago, que a tragou em um gole só. A bebida deslizou por sua goela abaixo, queimando-a prazerosamente. O belo jovem bateu o copo vazio sobre a mesa, como muitos fazem para indicar que querem mais da bebida. João veio prontamente atendê-lo. Assim que encheu seu copo, Tiago segurou-o pelo braço e tomou-lhe a garrafa das mãos. O proprietário voltou para trás do balcão de modo submisso. Maristela, a única prostituta do vilarejo, foi até a taberna ver se descolava algum freguês. Após percorrer os olhos pelas pessoas ali presentes, seus olhos pousaram em Tiago. Encontrá-lo ali foi uma surpresa para ela. Deitar-se com ele estava longe de ser um sacrifício.
como era deitar-se com muitos dos homens que a procuravam. Deitar-se com ele era um prazer. Seria capaz de deitar-se com ele sem que ele lhe pagasse um vintém sequer. Seria capaz até mesmo de pagar para o jovem mancebo se deitar com ela. A beleza dele chegava até a petrificá-la de tão deslumbrante e estarrecedora que era. Tiago lançou um olhar incógnito, atiçando-a. Maristela não soube precisar se ele estava com vontade de servir-se dos seus préstimos ou não. Ele lhe pareceu, na verdade, um tanto quanto fora de si. O senho dele estava fechado e os seus lábios contorciam-se de ódio. Ela pôde notar isso, mas observando-o melhor, ela teve a sensação de que ele precisava dela naquela noite, bem mais do que precisou nas noites anteriores. Maristela resolveu se guiar até ele com seus passos delicados e flutuantes, com o seu jeito provocante de arquejar o corpo. Ela debruçou-se sobre a mesa onde ele se encontrava sentado. Os olhos dele bateram-se com o dela sem emitir emoção. Ela deu uma tossidela como se para quebrar o gelo. Mas Tiago permaneceu inerte, perdido em seus pensamentos. Nem o decote saliente e exuberante da moça, tampouco seus seios fartos e sedutores, despertaram-no do redemoinho de pensamentos confusos e das vozes críticas e negativas que dialogavam com ele naquele momento. Maristela pegou a garrafa e encheu o copo semivazio que repousava sobre a mesa, preso entre os dedos de Tiago. Os olhos do rapaz deram sinal de reação naquele instante. Vendo que ele não sorveria daquela dose, ela tirou o copo de sua mão e bebeu todo o seu conteúdo numa talagada só. Voltando-se para ele com um olhar insinuante, a rapariga sedutora arriscou dizer-lhe umas poucas palavras. Meu príncipe, precisas de mim essa noite. Tiago manteve o ar distante. Ela folgou mais o laço do decote para deixá-lo maior. Tiago, entretanto, não pareceu notar. A sua mente estava por demais ocupada remoendo os últimos acontecimentos de sua vida, sem que pudesse prestar atenção em outras coisas, nem mesmo num decote atraente diante do qual era fraco, quase obcecado. O que te afliges? Ela hesitou antes de acrescentar, com uma expressão facial que oscilava entre o sorriso e uma careta. Venha até o meu quarto. Lá tu poderás relaxar um pouco. Maristela pegou as mãos do galhardo mancebo com firmeza e ergueu-as. Ele permaneceu na mesma posição. Ela levou seus lábios até o ouvido dele e com uma voz provocadora sussurrou. Meus préstimos te serão muito úteis essa noite, meu senhor. Dessa vez o corpo do rapazola mexeu-se num todo, como se tivesse voltado a si. Ele voltou a olhar para ela e disse com descaso, saia de perto de mim, imunda! Ela riu. Não saio. Mesmo diante do olhar de descaso e desdém que lançava sobre ela, a assanhada persistiu. Meu príncipe, venha comigo. Tu não presta, rufou ele com a boca torta devido à embriaguez. Ela riu outra vez, desafiadoramente. Eu sei, e é por esse motivo que os homens gostam de mim. Lançando mais um olhar desafiador, ela ousou mais uma vez, acentuando a sensualidade na voz, chamá-lo. Agora venha. Tu estás precisando dos meus carinhos essa noite. Eu sei. Eu sinto. Vou te propiciar a noite de amor mais fantástica que vós-mecê já teve e terá em toda a sua vida. Maristela tornou a encher o copo e a beber o seu conteúdo numa golada só. Depois esvaziou o que restava na garrafa, no próprio gargalo.
Tiago tirou algumas moedas e deixou sobre a mesa. Levantou-se e seguiu, sendo puxado pela mão esquerda de Maristela até o casebre dela, que ficava nas proximidades. Um sorriso malicioso iluminou o rosto de um dos fregueses ali entregue há horas à bebida. Um outro freguês voltou-se para ele e disse, com a língua enrolada por causa do forte efeito do álcool no organismo: "Pobre rapaz! Que pobre que nada! Eu queria estar no lugar dele", salientou o outro com a voz totalmente embriagada. O velho João Silvério, dono da taberna, fechou o senho ao ver Maristela partir com Tiago. O ciúmes, quase doentio, que sentia pela prostituta, novamente começava a corroer João por inteiro. Ele amava aquela rapariga profundamente, ao menos era o que pensava ser o amor, e a queria só para ele. Já arriscara fazer tal pedido a ela, e tudo o que recebeu como resposta foi uma risada sarcástica. Ele podia propiciar-lhe uma vida mais digna, seria capaz até de casar-se com ela e assumi-la diante de todos, mas ela não o queria. Não por ela ter se acostumado àquela vida, nem por considerar de pouca valia o dinheiro e os bens que o João Silvério possuía, mas por considerá-lo velho. Ele bem sabia, já notara, o interesse com que ela olhava para todo homem jovem e de porte físico viçoso. Isso ele não podia lhe oferecer, infelizmente. João Silvério chegava a ponto de se odiar por ter um físico de constituição pequena, um ódio que era capaz de danificar o seu próprio físico sem que ele se desse conta disso. Novamente o dono da taberna prestou atenção em Maristela, puxando Tiago pelo braço pela rua que levava à sua humilde casa. O sangue de João novamente ferveu de ciúmes. Estava de um tempo para cá preocupado consigo mesmo, com o medo de um dia perder as estribeiras e dar uma surra na rameira. Por muitas vezes se segurou, por pouco não a esbofeteou. Acreditava que se ela ficasse com um corpo dolorido e cheio de hematomas, afastaria a freguesia dela. Maristela tornar-se-ia então dependente dele e assim ele a dominaria. Assim ele se acalmaria. Por mais que Maristela o fizesse de gato e sapato, ele ainda chegava ao ponto de se humilhar para ela, desde que ela tomara conhecimento da paixão que ele sentia por ela. A prostituta duplicou, depois triplicou e até quadruplicou o seu preço para ele dormir com ela. E ele pagava sem se dar conta que aquilo, de certo modo, o excitava. Assim que Maristela e Tiago entraram no quarto, ela o deitou sobre a cama e começou a despí-lo. Tirou primeiro o seu sobretudo andrajoso, depois desatou o nó de sua gravata, e em seguida sua camisa úmida de suor e assim por diante. Deitou-se sobre ele com delicadeza e começou a beijar com terna efusão os ombros, o dorso, as mãos, os braços de Tiago. Então parou e pousou a sua face direita sobre o seu peito, roçando por um segundo os pelos que cobriam toda a região, e ali ela relaxou, ouvindo as batidas do coração daquele homem semi-acordado. Eram batidas descompassadas, frívolas. Sentiu pena dele, sem saber precisar por quê. Queria mais do que tudo afagar o seu corpo, a sua alma, para todo sempre, como uma mãe afaga um filho em desespero. Sentiu um aperto no coração ao lembrar que aquilo seria impossível. Ela sabia muito bem precisar a realidade. Sabia que nunca poderia tê-lo na vida, senão por algumas noites, apenas isso. Ela espantou a tristeza antes que a dominasse e se pôs a dar o prazer ao homem que a atraía profundamente. Simplesmente o melhor prazer.
Aguardem, a história continua.